forte, né? O mundo atual exige cada vez mais uma postura madura de jovens e adolescentes. Muitos ainda sentem-se assim inseguros e ficam por muito tempo junto aos pais. Outros ficam sem rumo em relação ao futuro. Mas como, por exemplo, então, organizar a vida, a relação com o trabalho, o que realmente pode fazer a pessoa feliz no futuro? Essas e outras situações a gente vai conversar a partir de agora aqui no nosso Falando Abertamente, que está apenas começando, e eu conto com você. Estamos aqui começando então nosso Falando Abertamente a respeito desse assunto, a preocupação com o futuro já, no agora. Crianças, jovens e adolescentes. A conscienciologia também pensando nesse caso. Então, conosco para falar sobre esse assunto, né, costurando dentro da conscienciologia, que faz parte também da projeciologia, conosco aqui o Paulo Batistella, né, que é do Instituto de Projeciologia e Conscienciologia. Também o Felipe Colpo, né, que é coordenador da Asimbex, que depois vai falar pra gente como é que funciona ligado ao Instituto, que veio de Curitiba, é isso? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, para participar do nosso programa, que está aí na cidade com um curso. E conosco também o Cleverson Rachadel, que também é do Instituto de Projeciologia. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Nós estávamos ali um pouquinho, né, conversando um pouquinho antes do programa começar. Essa preocupação até do jovem, que a gente vê um tumulto, jovens talvez com o auxílio, com o apoio da família, mas meio perdidos em relação ao futuro. Isso acontece mesmo, Felipe? Essa falta de perspectiva, talvez, de norte? Acontece e não é raro. O que a gente vem observando é que hoje a nossa juventude ela erra muito mais por fartura do que por carência. Então você veja, você vai comparar uma geração atual com uma geração de 4 gerações atrás, por exemplo, 3 gerações atrás, o nível de informações, de acesso à informação que a gente tem hoje é absurdo. Então, só que por outro lado, o jovem não está sabendo lidar com isso. Então veja, o que são as drogas hoje? Excessos. O que é, por exemplo, fazer 5, 6 vestibulares, passar em todos e não saber qual entrar? São excessos. Então o que a gente percebe é que hoje a nossa juventude, em virtude da gama de informação, em virtude da fartura que existe em todos os aspectos, ela fica perdida muitas vezes. Então nós viemos com a conscienciologia justamente trabalhar essa questão do foco, dos objetivos, de saber onde que ela quer chegar e dar um rumo para a vida que seja mais, vamos dizer, assertivo, mais convergente. Por exemplo, Cleverson, antigamente, a gente fala antigamente, tipo assim, há 3 gerações, nossos avós, né? A coisa era meio diferente, a situação era meio diferente, o jovem tinha mais certeza, talvez, de uma poupança, né? Vou poupar para fazer faculdade única, entendeu? Hoje em dia, essa questão da demanda, do excesso de informação, da disponibilidade, complica um pouco a escolha? E existe ainda uma gama de possibilidades em termos de lazer, que ainda interferem também no processo da decisão de ver um trabalho ou estudo como uma possibilidade. A relação com os parentes acabam também interligando, também formando uma teia de possibilidades para o jovem. E daí ele tomar uma postura de avaliar se ele pode ser mais produtivo numa área ou numa outra área, onde ele se sente mais pleno realizando as suas atividades. Então, para ele conseguir chegar a esse ponto, a gente coloca aí em relação à conscienciologia a parte do autoconhecimento, ou seja, da pessoa procurar o quanto antes antecipar o processo do autoconhecimento, ou seja, saber mais sobre si mesmo, como é que é a parte afetiva, emocional, sexual, que assoberba aí boa parte dos jovens, preocupa os pais. Então, tudo isso aí seria um pouco mais facilitado se priorizasse desde o início essa questão do autoconhecimento, em que aí a pessoa vê a sua própria responsabilidade nas decisões, né? E aí a gente traz aí a questão da conscienciologia, que acrescenta uma dimensão maior, que aí implica bioenergias, né? Ou seja, a realidade energética na interação entre as pessoas, a possibilidade do desenvolvimento mental, intelectual, mais acentuado desde a juventude, não aguardar simplesmente o estudo formal, ou seja, você buscar o conhecimento, o autodidatismo. Para desenvolver essa percepção do teu meio, assim, também auxilia bastante? Sim, porque quanto mais a pessoa tem referências
de conhecimento, de experiências pessoais aproveitadas, ela vai conseguir também se relacionar melhor com o mundo, com o universo de informações que tem aí. O que antes, no passado, aí, como a gente está colocando, não era tão grandioso, não era tão exigente também, não exigia tanto. Então a gente vê assim que há um caminhar positivo, né? Existe a possibilidade e a pessoa decide, a pessoa se posiciona em relação a isso. O jovem, o adolescente, quanto antes ele puder fazer isso, melhor para ele, melhor para o grupo também. Até, por exemplo, a gente vê as crianças, né, Paulo, por exemplo, na escolinha mesmo, já tem aquele questionamento, puxa, mas meu amiguinho age assim, não concorda comigo, já tem o diferente, lidar com as diferenças, sabendo que as diferenças também vão contribuir para esse crescimento, que vai definir o futuro, tem que ser, então, explicado para a criança, já desde cedo, talvez não muito explicado, que ela cansa, mas colocado através de exemplos e conhecimento. Eu acho que a questão maior que entra aí é a questão da família. Como que os pais eles podem estar abordando esse jovem, essa criança que vai estar num pré, numa escola inicial, assim, e como que a gente pode estar conversando com ele de maneira clara, objetiva, de uma maneira simples, prática. É esse que eu acho que é o mais importante. Porque hoje em dia, essa distância até, talvez, dos pais em relação ao próprio meio que a gente está... Já que a gente costurou mesmo na adolescência, então essa base mesmo da infância é importante ser acompanhada com atenção. Sim. Né, Felipe? Agora você vê, a questão da família, hoje, um dos problemas que a gente tem é que ela está mal estruturada. Então, não se tem a base familiar da própria educação. Então, nós estávamos conversando antes, né? Hoje, a família, em muitos aspectos, ela infantiliza os filhos. Então, um fenômeno que a gente tem hoje, que é muito atual, saiu uma série de vezes em revistas e que é um dos nossos temas de pesquisa, é a questão da geração canguru, que é aquele adolescente que vira jovem, que vira adulto e que ainda continua na casa dos pais. Então, muitas vezes você vê, eu tenho uma matéria lá em casa de um empresário de 35 anos de sucesso em São Paulo, vive até hoje na casa dos pais. Por quê? Por quê? Quais são essa condição? Por que continua nessa situação? Que a gente percebe muitas vezes que é uma dependência emocional, intelectual, energética, que o Cleverson estava colocando antes, entre pais e filho. Mas daí vem aquela questão também da responsabilidade dos pais, de transmitir uma ideia de liberdade mental até, Mas né? é justamente isso que eu estou colocando. Muitas vezes os pais infantilizam porque eles querem manter essa situação. Então, muitas vezes estão num casamento falido, que a única sustentação é o filho, que já está com 35 anos morando em casa. Muitas vezes, por exemplo, os pais dedicaram toda a sua vida aos filhos. No momento que o filho sai de casa, existe aquele baque. Pronto, e agora? O que eu faço? A quem que eu vou atender? Não sobra ninguém além dele mesmo. Então, a partir daí, existe um contato mais direto consigo mesmo. E o que a gente percebe é que esse afastamento dessa situação muitas vezes infantiliza o jovem. Por outro lado, o jovem quer ter a liberdade de um adulto, porém não quer arcar com as consequências. Então, fica o filho da mamãe, o filho da mama, né, em casa. Então, eu tenho minha independência e quero ter, além disso, roupa lavada, casa limpa, quero poder vir com a minha namorada para casa. Então, você vê que não quer assumir a responsabilidade. Uma das coisas que a gente foca dentro da conscienciologia é justamente essa, assumir a responsabilidade, assumir a independência emocional, energética, intelectual, que é muito sério, para a partir daí ela conseguir ter um posicionamento mais firme perante a própria vida. Mas Cleverson, essa questão da independência mesmo, né, ou dependência emocional numa relação como essa, por exemplo, para chegar realmente até nessa etapa canguru mesmo, né, até a fase adulta junto aos pais, como é que pode ser trabalhada então lá no comecinho, na adolescência, para evitar que chegue a essa situação? A relação... Que vai bem pelo emocional mesmo, né? Eu preciso de você perto, então a pessoa se sente até responsável pelo pai, pela mãe. Tem isso também. Na realidade, os pais hoje em dia já estão percebendo, e já não é dessa geração, mas anteriormente, de que quando se aproxima a fase da adolescência, há um distanciamento entre pais e filhos. É uma coisa natural por causa da diferença de conhecimento. A questão das gerações também, né? É o choque de gerações, né? Então, o que se percebe? Fica um pouco mais difícil dos pais também se aproximarem, auxiliarem de fato, né, pela diferença de linguagem, até porque muitas vezes os próprios pais, eles talvez não tenham
tido dificuldade de se renovar enquanto pessoas, enquanto relacionamento. Então, o que favorece que os pais consigam se aproximar mais desse jovem que está nascendo num mundo diferente? É quando eles também acompanham esse ritmo de conhecimento, de autoconhecimento, de perceber um pouco mais o filho como uma personalidade, como uma consciência que está aprendendo, que está evoluindo. Porque quando a gente consegue perceber que nós somos consciências que estamos evoluindo, nós conseguimos entender também que o outro é uma consciência que está evoluindo. E mesmo que seja uma criança ou que seja um adolescente, você sabe que aquilo ali é um período, uma etapa. Ele tem um tempo certo, né? É como uma fase crítica da nossa existência, né, de uma vida humana, em que nós acabamos tomando decisões que não são tão felizes, mas que podem servir de experiência. E nesse caso, nesse momento do salto da experiência pessoal, é que talvez a abordagem do adulto, conhecedor das suas experiências, possa auxiliar mais, assistir mais. Mas né? sempre preservando a individualidade, né? Sempre preservando a individualidade. Essa questão, por exemplo, tu acha que a escola, assim, Paulo, a escola hoje em dia está preparada em preparar o aluno para ser um ser humano completo, assim, não só um ser humano intelectual? Esses dias eu estava justamente pensando sobre esse assunto. A questão da escola. A escola, ele meio que impõe as informações. São informações que tu não pode chegar na aula e discutir com o professor. Você não pode. Você recebe e pronto. E fica passivo, fica quietinho. Então, isso tem que começar a trabalhar. O aluno também é inteligente, ele também tem uma consciência em evolução. Então, eu acho que essa questão da educação mesmo. Da educação, ela tem que, de repente, trabalhar um pouco melhor. Porque a gente vê que, sim, são questões necessárias, né? A intelectualidade, ela é necessária nesse mundo da comunicação, da globalização, mas também a questão da humanização, né, Felipe? Da humanização da informação, que além de sermos aqui, como estamos, profissionais, né? Conversando somos pessoas em evolução. Então, é uma linguagem que tem que caminhar junto. Às vezes é esquecido o ser humano em relação a isso. O detalhe é que as pessoas, elas confundem. Quando a gente fala em intelectualidade, a gente não quer dizer que vai virar um vegetal, sem questão emocional. Mas, por outro lado, a gente percebe pelas pesquisas que a parte intelectual, ela equilibra a parte emocional. Então, uma coisa é, vamos dizer, aquele adolescente que ele tem um descontrole emocional completo e ele vai só pensar que controle emocional e ficar rígido. Então, ele pensa, não, vou trabalhar com a minha emoção. Aí ele diz, não, eu vou ficar vegetal. Por outro lado, não falo, quase nada, reagir, né? Isso. Agora, no momento que a intelectualização começa a trabalhar com o processo da informação, da intelectualidade, que a gente percebe que automaticamente o processo emocional começa a assentar. E esse assentamento se dá pela parte intelectual. Não é um processo de repressão, não é um processo de a pessoa ficar reprimida, mas é um processo de assentamento. Vai dosando, né? Vai dosando. E o que a gente percebe é que quanto mais essa dosagem ela fica equilibrada, a parte intelectual ela pode aparecer. E aí que entra o processo da autocriticidade. Então o jovem ele começa, em vez de virar um rebelde sem causa, que vai criticar todo mundo e todos por nada, ele vai virar um autocrítico. Então o que eu estou fazendo de errado? Onde que eu posso melhorar? Onde que eu posso me auto-pesquisar e identificar os meus pontos que precisam ser ajustados e a partir daí eu trabalhar comigo mesmo. Agora imagina tudo isso, né? Falando das questões hormonais nessa faixa etária, né, gente? É um problema. Vamos fazer uma pausa aqui no nosso Falando Abertamente. Já voltamos conversando a respeito desse planejamento de vida, né, na adolescência. Não sai daí. Falando Abertamente. Estamos aqui de volta com o nosso Falando Abertamente, no oferecimento de Lugimix, confecções, calçados e acessórios, né? Nossa parceira aqui no Falando Abertamente. Pois bem, essa questão que a gente estava conversando no intervalo sobre o ócio, né? O jovem fica muito quietinho, né? Por exemplo, Cleverson, não encontra muita coisa para fazer, se ocupa com situações que não vão somar. Como é que os pais podem ficar atentos a esse tipo de situação? Olha, eu vejo bastante complicado de estar percebendo isso quando os pais não têm uma criticidade também em relação àquilo que o jovem está buscando. Né? Porque
se os pais não estão percebendo que tipo de atividades, onde é que o jovem está indo, fica um pouco complicado. Da parte do jovem, que a gente vê como muito importante, eu posso até falar por mim, por experiência pessoal, que houve um período da minha adolescência que eu procurei me afastar de fazer cursos, né, para digitação e tal, algum curso que fornecesse algum conhecimento maior e para crescimento pessoal. Não entendia, de repente, por que eu estava fazendo aquele curso, então acabei entrando num processo de me desligar de atividades achava produtivas. que não estava te levando a lugar nenhum, assim, não, ou não? Era uma justificativa, entende? Aí é que está a questão. O adolescente, ele acaba justificando para ele mesmo e para os outros, de alguma maneira, por que aquilo lá não é interessante, é chato, tal. Mas existia, na verdade, uma busca por algum valor mais importante. O que não estava ainda em tempo, no meu caso, é que eu não tinha concatenado a importância do aprendizado com o que eu gostaria de realizar, ou seja, futuro, a realidade é a questão da realização plena da vida, ou seja, de você ser feliz. Então, esse processo aí levou um pouquinho mais de tempo, eu passei por um processo depressivo, meus pais não puderam também me perceber muito, e aí chegou um momento que eu disse assim, não, a partir de amanhã, a partir de hoje, né, aliás, a partir de hoje, eu quero que o meu dia seja cada vez melhor. E isso foi na adolescente, assim, 15, 16 anos, né, acho que até menos. Eu peguei, falei isso para mim mesmo e comecei a ter um trabalho comigo mesmo de procurar melhorar sempre. Então, enquanto não vem da própria pessoa, fica difícil de alguém de fora tentar ajudar, mesmo que seja o pai ou a mãe. Entende? Mas essa visão de si mesmo que a gente comentou bem aqui no comecinho, isso é um dos primeiros passos mesmo, né, Felipe? Porque aceitar que realmente precisa se conhecer para depois começar a agregar valores, situações para auxiliar na evolução. Agora, aí é quando entra o paradigma diferencial da conscienciologia. Porque o que é? A conscienciologia, ela é a pesquisa da consciência de um modo mais abrangente, né? Então, se o jovem ele começa a parar para pensar, não, vamos raciocinar, eu tenho aqui vários corpos, eu me manifesto em várias dimensões. Eu não vou morrer quando esse corpo morrer, eu vou continuar tendo uma perspectiva, tendo um processo de atuação. Então, é melhor eu começar a corrigir o que eu tenho de falha, porque eu vou conviver eternamente comigo mesmo. Quem eu vou ter que aturar sou eu mesmo. Então, a partir daí, a pessoa começa a se auto-pesquisar, ela começa a se desenvolver, porque ela sabe que vamos dizer, o paradigma dela é muito maior. Ela não está pensando do nascimento até a morte, ela está pensando muito antes do nascimento e muito para depois da morte, porque isso ela entende que é um processo de passagem. Só que aí entra, ela não acredita nisso, ela sabe disso. Por quê? Ela passou por experiências que comprovam aquilo para ela. Então, por exemplo, pensa o que mudaria na cabeça de um jovem se ele passa, por exemplo, uma experiência fora do corpo aos seus 15 anos de idade. Então, aos 15 anos de idade, ele está lá com a sua turminha, que estão, ainda mais aqui em Florianópolis, né? Praia, festa, etc. E aí ele passa uma experiência dessa. Qual o impacto que vai dar na vida dele? Então, eu saí do meu corpo, eu olhei meu corpo deitado dormindo. Eu percebi que eu estou pensando, raciocinando e agindo fora do meu corpo está lá dormindo. Então, peraí, tem alguma coisa a mais que isso. E aí é quando começa essa busca que, onde que eu vou querer chegar, para que serve tudo isso, o que eu posso fazer e quem eu posso ajudar. A partir daí, o jovem ele pode começar a se estudar, se melhorar, para a partir daí conseguir fazer uma assistência melhor. Porque assim, quando a gente comenta aqui, até muita gente deve estar costurando na questão do futuro próximo, né? Mas o futuro que a gente pode pensar também, ele transcende, agora. Né? Ele transcende o momento do agora mesmo. Essa questão, assim, que a gente parte por N pessoas, como você falou, que acreditam, não acreditam, né? Mas esse acreditar e não acreditar vai passar pela vida inteira. Então, ou seja, melhorar o agora é melhorar o presente, que já é o amanhã, e um futuro construído, seja numa família, no profissional, com essa visão de que a construção pessoal é mais importante. Sim, mas veja, antes da pessoa acreditar, é importante ela saber. Porque, pensa só, eu chego, vamos dizer, me colocando como pai agora, eu ensino para o meu filho que essa vida ela não acaba na morte biológica. E esse filho, essa criança, ela vai se desenvolver acreditando nisso. Mas qual que é o impacto disso de fato? Antes de acreditar, o que é mais sério é a pessoa saber. Então, por exemplo, se ela passa pela experiência, aquilo para ela chancela e ela começa a atuar, não é só uma questão de acreditar. Eu acredito que se tudo der certo, eu não morro com esse corpo físico. Ela começa a saber e isso é que vai dar um impacto nela. Então, se você falar assim para mim, Felipe, você tem 6 dedos na sua mão.
Você pode falar o que você quiser, que eu não vou, não vai nessa. Por quê? Porque eu sei que tem 5. Eu não estou mais acreditando que eu estou 5, eu sei que tem 5 pela experiência pessoal. Então, uma das questões que a gente trabalha muito dentro da conscienciologia é o jovem começar a experimentar. Experimentar o quê? Dominar as bioenergias, estudar e experimentar a experiência fora do corpo. Por que a intelectualização é tão importante dentro da conscienciologia? Você imagina, pegando esse mesmo exemplo, o jovem passou pela experiência fora do corpo, tem lá seus 15 anos, ele volta. Como que ele vai entender esse fenômeno se ele não tem ainda o vocabulário intelectual para até conseguir explicar o que ele passou? Então, isso vai dar um déficit de entendimento daquilo que ele passou. Então, por isso que a gente enfatiza tanto a intelectualidade, porque a partir daí as conexões, associações de ideias vão ser mais facilitadas e a partir daí o entendimento dele e do meio vai ser otimizado. Mas nessa questão, por exemplo, se o jovem não tem essa preparação, né, Paulo, ele não pode ficar mais confuso ainda, talvez? Que daí tem que buscar ajuda, né? Por exemplo, depois a gente vai falar do curso até que o Felipe está ministrando na cidade, porque hoje o próprio mundo que envolve o jovem adolescente, acontecem situações que levam realmente ele buscar um conhecimento maior para facilitar aí a sua vida. E quando ele não consegue realmente arrumar uma ajuda assim? Olha só, eu vejo um problema bem grande quando acontece isso. Por exemplo, a pessoa vai lá, nos seus 15 anos, tem uma projeção consciente. E ela não tem os mecanismos para falar com as pessoas. Porque ela pode desacreditar da vida, entendeu? Ela pode achar ou não, depende da maneira que ela interpretar. E ela não tem alguém para falar sobre isso. Não tem algum ponto de referência que seja mais imparcial. O que acontece? Vai passar a vida inteira dela, como ocorreu hoje. Ligaram para mim no IPC e a pessoa que ligou disse assim: nossa, eu tive uma projeção aos 5 anos e porque eu escutei a entrevista que teve, eu consegui falar. Então, a primeira vez que eu estou falando, eu estou com 45 anos de idade, é a primeira vez que eu estou falando isso para alguém. O cara nem me conhecia, ele não falou para ninguém. Então, olha a importância da intelectualidade, da autoexperiência. Mas essas informações mesmo, né, Cleverson, sobre a existência de situações que nos transcendem ao mundo material, esse mundo denso mesmo do planeta Terra, é algo que isso vai chegando a certas pessoas com calma, né? Dependendo do seu momento, como a gente pode assim colocar. O que nós percebemos é que existe algumas pessoas têm uma predisposição um pouco maior a esse processo de vivência de fenômenos parapsíquicos, de saída fora do corpo, clarividência, né? Outros tipos de fenômeno, mas isso está muito ligado ao nível de abertura que a própria personalidade, a própria consciência construiu, né? Então, assim, há pessoas que poderiam até passar por muitas experiências como essa, mas ainda não têm um nível de abertura para dizer assim, não, eu assumo que eu não sei a resposta sobre tais coisas, eu não sei de onde é que vem, eu vou procurar mais conhecimento. Então, muitas vezes a gente vê pessoas chegando para nós, pedindo informação e querendo uma resposta pronta, entende? E, na realidade, se a pessoa não buscar a autoexperimentação, não buscar essas referências pessoais a respeito de bioenergia, de múltiplas vidas, de o que acontece após a morte, isso aí vai ficar ainda superficial, vai permanecer superficial para a pessoa. Então, o que nós percebemos é que nós estamos ainda muito baseados naquela ideia que até o Paulo estava colocando antes, da escola que traz respostas, a escola traz respostas prontas, a família também procura muitas vezes dar respostas prontas, aí tem várias linhas de conhecimento que procuram dar respostas prontas e nós procuramos trabalhar justamente com a questão da experimentação. Por quê? Porque nós não estamos oferecendo resposta pronta para ninguém, nós estamos informando experiências que nós tivemos, situações que nós vivemos e que nós estamos conseguindo trabalhar de uma forma mais eficiente, né, que nós sentimos que dá mais segurança. São ferramentas, né, utilizadas. Ferramentas, né, por isso que a gente fala em técnica. Por que técnica? O que a pessoa precisa de técnica para viver a vida? Técnica é uma maneira mais criteriosa de escolher, de usar referências, seja quais forem, né? De organizar, né? De organizar a vida, organizar o seu planejamento pessoal. Agora, essa questão, por exemplo, no caso que o Paulo comentou, 45 anos, né? Puxa, lembrou do episódio que aconteceu aos 5 anos de idade. E aí, né, bem em relação ao curso que você está ministrando, que é essa inversão existencial, quanto tempo, né?
passou, talvez, para dar esse insight? Agora, puxa, estão falando dessa situação que eu vivenciei há tantos anos atrás. Como é que funciona isso, então? Agora, o que a gente percebe é que essa situação é comum. Muitas vezes, por existir um próprio tabu dentro da nossa sociedade, a pessoa, às vezes, ela passa pela experiência das duas uma. Ou ela segura, não conta para ninguém, porque se ela falar para alguém, vão chamar que ela está louca. Ou ela confunde com um sonho, acha que estava alucinada. Às vezes até chamam de louco mesmo, ela pode até ser internada e às vezes é só um processo parapsíquico. Porque, veja, existem já diversos indícios dentro da própria ciência convencional que comprovam a questão da projeção consciente, da saída fora do corpo. A medicina já teve diversos experimentos disso, principalmente a medicina, mas outras linhas, psicologia, psiquiatria, já tem também diversos fatos que comprovam a questão. Agora, por que não é estudado, aprofundado? Por exemplo, Platão já escreveu um relato de uma experiência fora do corpo no livro dele, A República. Livro de mais de 2 anos, 2.000 anos, desculpa, 2 anos. Por que desde então não está sendo pesquisado? Porque, veja, no momento que você tem experiência fora do corpo, você vai num outro local. Então, por exemplo, você está na sua casa, saiu do seu corpo, veio até a RBS, não sabe o que está acontecendo aqui, mas viu, não, está tal pessoa, não é o horário dela, mas o que ela está fazendo aqui? Você voltou para o seu corpo, você pegou seu telefone, você ligou para confirmar e a pessoa de fato estava lá, isso não é alucinação, isso não é imaginação, ainda mais quando acontece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então esse é um indício claro que a projeção está acontecendo. Ou seja, se o jovem ele começa a aproveitar essa ferramenta desde cedo, há um boom na vida. Olha o paradigma da pessoa, olha a cabeça desde cedo como vai mudar. Mas situações como essa, às vezes, não são registradas, talvez, no inconsciente. Isso dá para realmente... Não, dá ela a lembrança do momento? Ela vivencia. Então, ela sai do corpo dela, ela está no mesmo estado que a gente está aqui agora, conversando. Então, ela sabe o seu telefone, o que ela fez ontem, o seu endereço, só que ela percebe que ela está num estado diferente. Então, por exemplo, quando ela vê, ela está volitando, que a gente chama, ela está voando. Então ela olha para o chão, por que eu estou a 2 metros do chão? Eu estou pensando, está meu corpo ali dormindo. Gente, alguma coisa tem. Será que eu morri? Não, mas... Essa é uma das primeiras perguntas que o pessoal faz quando tem experiência. Certo. Mas interessante que a gente está conversando aqui, porque isso tudo são experiências que podem, de uma certa forma, influenciar no curso natural da vida de cada um. Né? Então, a observação atenta Influencia. Influencia. Se ela saber tirar proveito... por exemplo, a psicologia, eu sou estudante de psicologia. A psicologia, ela coloca que a base das fobias sociais e pessoais é o medo da morte. O primeiro relato que as pessoas que passam pela experiência fora do corpo nos colocam é que elas perderam o medo da morte. Então, olha o impacto só no processo, já fazendo a interface com a psicologia, o impacto que vai estar no processo de amadurecimento das fobias dela. Sendo que, por exemplo, de toda a programação de vida, uma certeza mesmo é em relação à morte do corpo físico, né? Do corpo físico. Voltaremos, então vamos fazer uma pequena pausa, já voltamos aqui com o nosso Falando Abertamente, conversando sobre essa questão do planejamento de vida na adolescência, que também é norteado aí pela conscienciologia. Não sai daí. É rapidinho, estamos aqui de volta já com o nosso Falando Abertamente, no oferecimento de Contour Express, Academia para Mulheres. Pois bem, nosso assunto de hoje é planejando aí a adolescência, né? A vida já na adolescência. Existe, assim, uma época certa mesmo de pensar no futuro, Cleverson, assim, em termos de o que eu vou fazer, que às vezes os pais ficam protelando, né? Protelando, muitos ficam em casa até os 35, 40 anos. Mas, hoje em dia, tu acha que o jovem ele está pronto mesmo para tomar algumas decisões, assim, do que realmente quer ser? Isso vai muito da personalidade, né? Existem adolescentes que já têm uma postura mais de iniciativa, né? Já procuram antecipar essa questão de escolhas, né? Experiências, cursos, entrar em contato com mais pessoas, viajar. Então, esse princípio vai de cada um. Então, o planejamento de vida, ele parte a partir do momento que a personalidade toma essa decisão, toma essa iniciativa. Então, o que os pais podem auxiliar é justamente no estimular, né? Oferecer informações, dar aquilo que ele está naquele momento procurando experimentar, de alguma forma. Né? E o jovem, ele já pode estar ali tentando se encontrar
né, dentro da realidade do universo que ele está ali, do familiares, informações que ele tem, grupos sociais, e aí, a partir dali, ele vai se posicionar. O interessante é que, muitas vezes, há um confronto entre o que ele quer e que o grupo familiar quer, ou que o grupo de amigos, social, né? grupo social, grupo de estudos quer. Então, esse processo aí vai amadurecer muito ele se ele conseguir colocar coerentemente aquela realidade que ele está internamente querendo expandir. Porque essa programação de vida, essa realização de vida pessoal é individualíssima. Não existe como você emprestar a realidade de outra personalidade para que você realize. Você tem algumas características, traços de personalidade, características positivas, traços a melhorar, a amadurecer, que só aquelas atividades que você sentir, que você perceber, você entender que vão te ajudar no processo de superação, é que vão conseguir estimular esse desenvolvimento. Então, toda a realidade que nós buscamos é de superação, ou seja, de expandir a personalidade, expandir a consciência. Então, a pessoa pode vir aí com alguns traços para trabalhar em relação ao seu ego, como a vaidade, mas ele tem que ver também quais são os traços que ele tem já melhorados. Ou seja, se ele tem uma comunicabilidade maior, por que ele não aproveita essa comunicabilidade, essa capacidade de interação, para lidar melhor com esse traço da vaidade que às vezes gera sempre defesa, mágoas, né? Então, assim, tudo isso está relacionado a escolhas profissionais, né? Por que eu escolhi aquele emprego e não aquele outro? Certo. Existem valores íntimos que importam mais. Então, às vezes a pessoa olha muito para os pais querem que a pessoa escolha o valor financeiro, de repente, vamos supor, né? Aí tem o outro colega lá que escolheu tal linha, então ele começa a admirar o colega. Então, assim, se ele se relacionar muito com esses fatores externos, ele vai ter dificuldade de se posicionar enquanto personalidade, consciência, em evolução, em aprendizado nisso. Então, esse aí é um fator fundamental, ele começar a olhar para dentro, mas querendo entender, melhorar a relação com todos, né? Não é se isolar. Pois é, nessa questão até que eu pergunto para o Paulo, por isso que talvez existam tantas pessoas tristes, né, frustradas, no sentido, não só uma frustração, mas assim, que não conseguiram trazer à tona esse potencial latente, tanto como profissional, espiritualmente falando, e como pessoa. Então, acho que que talvez não foi nem bem orientado, respeitado nas suas escolhas. Claro, eu acho que é a questão da melancolia que a pessoa pode sentir, né? Então, geralmente, pode estar relacionado a uma programação de vida que está fora do caminho, vamos dizer assim. Então, como o Cleverson falou, às vezes é o referencial dele, que ele se baseou nas outras pessoas, e às vezes realmente tem que parar, pensar e reciclar. Que a gente Até você está com o livro na mão, até vou pedir para você mostrar ali para a gente. ProEx, que é programação existencial mesmo. Isso. Como é que... Fala um pouquinho, pode deixar assim para frente, a gente mostra ali, ó. Isso. Bom, esse livro... que é do Valdo Vieira, né? Esse livro é do professor Valdo Vieira, que foi quem propôs a Conscienciologia. E ele explica como que funciona a questão da programação de vida. Tá. Todas as bases, o que seria um desvio dessa programação de vida, a própria consciência que busca evitar ciclos sociais, começa a ficar sozinha. Você acha, então, assim, dentro da questão dos estudos mesmo, nascemos com uma percepção, uma intuição de que temos um caminho a seguir? Claro, isso fica evidente. Porque quanto mais tu se afasta, mais tu fica triste, mais tu fica com melancolia. Como se tu estivesse fora da sua frequência mesmo. Isso, então tu tem que começar a se conhecer, ver como que tu reage quando eu tô feliz e quando eu não tô. Tá. Como que funciona isso aí? Muitas pessoas relatam aquela sensação, tenho algo para fazer, mas não sei o que é. Eu devia estar fazendo algo que eu não estou fazendo. Eu estou no grupo errado. Aquela sensação esquisita, algumas vezes pode ser a questão da programação existencial batendo aí, ela sabendo que tem algo para fazer que não está fazendo. Pois é, voltando um pouquinho naquela questão da inversão existencial, né? Que a gente chega a um determinado, por exemplo, deveríamos fazer uma observação da nossa vida já neste momento da adolescência, né? E realmente foi tardia. Como é que a gente pode recuperar esse tempo? Então, vamos definir o que é inversão existencial para os nossos ouvintes, né? Então, assim, a conscienciologia, então, ela é essa ciência que estuda a consciência levando em consideração que a consciência tem
múltiplas vidas, múltiplos veículos de manifestação, energias para trabalhar. Então, o que acontece? Quando ela leva em consideração tudo isso, ela muda o paradigma dela e o planejamento, o objetivo de vida dela vai estar embasado em outro paradigma, que é o paradigma consciencial, o paradigma da conscienciologia. O que a gente verifica dentro da nossa sociedade é que as pessoas elas param um pouco para pensar nos outros, em assistência, o que ela está fazendo e o que ela pode fazer pelos demais, normalmente pós-aposentadoria. Que o que acontece? É quando ela tem aquele vínculo da vida toda com o emprego que ele se desfaz de uma hora para outra, aí vai ver que os filhos já saíram de casa, os netos estão crescendo, e ela parar para pensar, gente, o que eu fiz até agora, para que serviu tudo isso e o que eu vou fazer? A morte se aproximando, a pessoa não tem uma noção do que vai acontecer, aí entra aquela crise, será que eu vivo depois da morte? Será que não? O que vai acontecer? Então isso é meio um padrão da sociedade. Qual que é a ideia? A inversão existencial propõe que esse questionamento comece cedo, precocemente. Então, aos 15 anos, a pessoa vai começar a perguntar, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? Para onde eu vou? Quem que eu posso ajudar e quais são os meus potenciais? Então, ela começa a se organizar. E, a partir daí, ela faz um planejamento de vida. Então, a inversão existencial é a antecipação, a gente poderia falar que é a antecipação da aposentadoria. Tá. Então, ela aposenta o egão dela e ela vai pensar nos outros. Sem fazer fugiu a palavra. Sem, vamos dizer, suprir as suas necessidades, ou seja, ela vai estar rígida, ela vai estar com o seu padrão, atendendo às suas necessidades, mas ela também vai pensar nos outros. Então é aí que entra o tema do coletivo mesmo. Do coletivo. Então ela vai pensar, por exemplo, eu estou com meus 16 anos. Qual que é a profissão mais assertiva para mim poder fazer assistência? E respeitando respeitando as minhas tendências, as minhas qualidades e sendo feliz, que ninguém nasceu para ser triste. É verdade. Então a pessoa ela tem que estar bem consigo mesma, mas ela vai se organizar para fazer também bem para os outros. Então a inversão existencial coloca a assistência na frente de tudo. Por isso que entra todas aquelas questões que a gente estava falando antes. A intelectualidade, a autopesquisa, o desenvolvimento das bioenergias. Então, eu tenho as minhas bioenergias, sou jovem, estou cheio de vida. O que eu posso fazer com isso? Será que eu não posso ajudar algumas pessoas além de mim mesmo? Será que eu não posso sair do meu umbigão? Então, a inversão existencial ela vai estruturar toda a vida dela para fazer assistência. Esse que é o objetivo. Porque, tipo, em vez de pensar lá, pensar já. Porque assim, quando a gente fala tipo assim, na questão da profissão, da família, que é tudo veículo, né? Para transmitir conhecimento e esse conhecimento volta com evolução e retorna. É uma fonte inesgotável. Sim. Então, trabalhar mesmo e percebendo o caminho natural que passa pela alegria, né? Que a versão passa pelo sofrimento, passa por situações inesperadas, mas estar preparado, resignado, talvez a palavra, ou receptivo, talvez, ao conhecimento, ao crescimento que chegue de formas diferenciadas. Tu acha que o ser humano ele ainda não tem esse insight, essa preocupação de estar pronto para o que der e vier, assim? Que vai auxiliá-lo, entendeu, nesse crescimento? Pelo que a gente pode até traçar uma relação aí com essa questão do meio ambiente, do aquecimento global, que agora está surgindo aí, por exemplo. As pessoas, muitas vezes, têm que passar por uma situação mais tensa, mais nervosa, para depois começar a pensar numa solução. Então, o que nós pensamos é que se você amadurece, se você já tem antecipadamente buscado amadurecer você mesmo, nas suas relações, nas suas experiências pessoais, né, o que acontece? Você antecipa várias possibilidades aí de mágoa, de recordações que você não consegue largar, de novas situações, repetições de erros antigos. Então, o que acontece? Quando você puxa esse processo da autocrítica, né, do autoconhecimento mais recentemente na sua vida, você possibilita que todas as experiências subsequentes sejam aproveitadas. Então, você não perde mais a oportunidade de aprender com aquela outra pessoa lá que talvez você não tenha uma boa relação, muitas vezes um parente próximo, um pai, uma mãe, né, um irmão. Já cria uma certa distância pela situação que se apresenta, mas não sabe que ele pode estar um grande poço de aprendizado. O mais sério aí é que, como nós falamos antes da questão das múltiplas vidas, é que antes dessa existência, você já veio pensando, já mentalizando alguma necessidade que você gostaria de implementar nessa existência, esse projeto. Na verdade, a nossa vida inteira é como se fosse um curso de longa duração, em que nós interagimos num palco, né, familiar, no palco escolar, no palco profissional, para aprender naquelas relações ali alguma coisa que ainda falta na nossa estrutura de personalidade.
Então você distancia um pouco mais o foco da materialidade, do físico, né, do cartesiano, e começa a observar a sua vida de um ponto de vista extrafísico, ou além do físico, do material. Então, intuitivamente, a gente pode colocar que talvez as pessoas hoje em dia, sem querer, já querendo no sentido, atraem situações, pessoas, Atraem situações, né, conforme a vibração necessária daquele momento. elas sentem muitas vezes a necessidade de aprender alguma coisa. Elas percebem, pô, eu estou errando aqui. Mas aí a pessoa protela, vamos dizer, empurra com a barriga. Aí Sem que querer, acontece? uma defesa mental, né? Uma Já defesa. Tá. Aí o que acontece? Nós estamos imersos numa bolha de energia aqui nesse planeta. Então, o nosso padrão de energia pessoal, ela ressoa com outros padrões de energia. Então, se você tem um padrão de mecanismo de defesa, de só se proteger, de dizer que a culpa é dos outros, você vai encontrar outras pessoas que pensam igual a você. Você é culpado pelas coisas deles, né? Então, assim, o que vai acontecer? Um choque, né, de interesses, de colocar para o outro a responsabilidade. E aí, por isso, a questão da vida, do passado dessa existência. Ou seja, você, quando vem com essa intuição de que tem algo importante para fazer, né, de que você pode colocar em prática alguma coisa que é sua, que é a felicidade, que está realizada Que através vai de você, auxiliar nesse planeta, né? você percebe que aquela bússola ali é a sua consciência se manifestando plenamente. Perfeito. Mais uma pausa, passa rapidinho, né? Vamos fazer mais uma pausa aqui no Falando Abertamente e já voltamos. Vamos aqui concluir o nosso assunto de hoje. Lembrando que o Felipe, que veio lá de Foz do Iguaçu, né, Felipe? Foz do Iguaçu. Tem todo... Fala um pouquinho pra gente, então, da Assimvex. Assimvex. Isso. A Assimvex ela é uma instituição dentro da Conscienciologia, que pesquisa a Conscienciologia, uma instituição científica sem fins lucrativos, onde ela é toda gerida através de voluntariado. Então, todas as pessoas que estão gerenciando a instituição são voluntárias. Nós temos cerca de 70 voluntários pelo Brasil todo. E todos, mais ou menos na faixa aí, entre 14, 23, 24 anos. Tá. Dando aula pelo Brasil, fazendo pesquisa, fazendo debate sobre a ciência e a conscienciologia e sobre a técnica da inversão existencial, que é uma das técnicas da conscienciologia. Essa instituição ela tem 3 anos, porém a técnica da inversão existencial e a conscienciologia já tem 20. Então é uma instituição que ela foi criada a partir do IPC, então nós pesquisávamos dentro do IPC e as pesquisas foram ganhando um volume de informação que a gente criou uma instituição parceira do IPC. Em 3 anos de atividade, hoje nós já estamos com mais ou menos uns 1.100 alunos que já fizeram curso na Assimvex. E hoje nós temos um projeto em Foz do Iguaçu da construção de um campus, onde dentro desse campus a gente vai criar laboratórios para a pesquisa da projeciologia, da conscienciologia e da inversão existencial. Então, acho até que essa demanda de voluntários, né, na própria instituição consegue refletir um pouco dessa necessidade de conhecimento, de local para que se desenvolva esse conhecimento? Nós estávamos falando que os afins se atraem, né? Então, tanto aquelas pessoas que se atraem por algo que não é tão positivo, tem aquelas pessoas também que se atraem por algo propício, né? O processo intelectual, da assistência. Então, hoje, o que a gente percebe é que a demanda, o jovem está querendo informação. E há muitos jovens que passam por experiência fora do corpo e não têm assistência familiar. Então, você imagina que é um jovem lá com seus 15 anos passar por uma experiência fora do corpo, onde a família é toda mecanicista, toda fisicalista. Vai falar com os pais, chamam de louco, falam que está imaginando. Vai falar com os amigos, tiram sarro na escola. Onde que ele vai parar? Então é o caso, pode ser o caso da pessoa que passou pela experiência, fechou o bico e ligou aos 45 anos falando, estou falando pela primeira vez para alguém porque eu achava que iam me chamar de louco. Então, o que a Assimvex faz? A Assimvex é uma instituição que trabalha para, vamos dizer, expandir as ideias da conscienciologia dentro do meio juvenil. Até essa questão da projeciologia mesmo, que ela já tem longa data, né? Tem uma divulgação, né? Até passar ali para o Cleverson. No mundo, hoje em dia, as pessoas buscam mesmo informação a respeito do que acontece, né? Nessa questão do espírito fora do corpo, da alma fora do corpo, da proex. Como é que funciona? Tu acha que o mundo todo está acordando, tem uma percepção maior hoje em dia? Está acontecendo progressivamente uma abertura maior para a discussão desses assuntos,
devido ao fato de que se repetem situações, né, de experiência fora do corpo ou de experiência de quase morte, qual é o caso em que a pessoa passa por um estado de quase morte física e aí ela sai do corpo e tem a experiência de ver ali ela deitada lá, os médicos atendendo, ou então num acidente de carro, ela perceber lá e ver o próprio acidente, o próprio carro. Então, assim, são repetições, né, fatos que vão se traduzindo aí. Tem algumas coisas que já ocorriam há muito tempo, né? A gente conhece aí os casos das benzedeiras, que se utilizavam de simplesmente da energia para assistir, auxiliar outra pessoa. Então, vem um processo muito antigo, que antes era sempre deslocado para a margem social, mas que agora, cada vez mais, pela repetição dos fatos, até porque a ciência, né, a ciência trabalha com fatos. Então, quando as pessoas começam a falar muito, inevitavelmente é preciso atendê-las. E aí a conscienciologia vem justamente atender um local em que não estava pessoas, né? Sendo abarcado, né? A ciência não queria estudar e as linhas místicas ou religiosas não atendiam de modo empírico, mais direto, pesquisando, estudando, questionando, né? E esse objetivo é o da conscienciologia. Interessante que, né, a faixa etária, né, Paulo, da própria a Sinvex, que a gente vê que são pessoas jovens, no caso dessa pessoa que te ligou hoje, né, com 45 anos, se tivesse tido a oportunidade um pouco mais cedo, talvez tivesse conduzido, a pessoa pode estar feliz, né, pode estar satisfeita, mas respeitado talvez mais a sua individualidade, né? Claro, e o quanto que ela não podia ter aproveitado daquela satisfação íntima dela. É isso que a gente tem que avaliar, o quanto que ela deixou de fazer, que ela devia ter feito. Por isso que a gente está sempre batendo, porque realmente foi muito cedo que aconteceu. Então, cedo acontece ainda e muitos abafam. Quer dizer, dá para barrar um pouco essa situação agora, trabalhar e realmente ter um futuro mais satisfatório daí. Claro, e eu acho que assim, ó, o ponto mais interessante é que a partir desse momento que tu abre o teu mundo de visão, de conhecimento, que existe vários corpos, tu começa a gostar de estudar. Não é algo que dói, que eu vou deixar de sair com meus amigos. É legal sair com os amigos, mas também é legal estudar. Estudar a si mesmo também, né? Claro, é interessante. O que é interessante colocar também que essas pesquisas, elas não são só para os jovens. Então, pode estar acontecendo, né? Aquela pessoa, não, estou com 60 anos, vendo o programa, o que eu faço agora? Nós atendemos um público que ele é de todas as faixas etárias, de todas as culturas, e o que a gente quer é passar informação. Nós estamos pesquisando mais a especialidade para o jovem, mas tanto o curso, tanto a palestra que a gente vai estar dando dentro aqui em Florianópolis, ela abarca um público de todas as idades. Né? Aproveitando esse gancho, deixa eu passar o site do Instituto Internacional de Projeciologia. Primeiro, anote aí, www.iipc.org, está na tela, www.iipc.org. O telefone do Instituto também é o 3224-3446, 3224-3446, e do Instituto da Sinvex. Da Sinvex, que é no Paraná, né? Isso é o www.asinvex.org. Pois é, então nessa questão, por exemplo, do curso que vai acontecer sábado e domingo, das 9 da manhã até as 7 da noite, mas amanhã tem uma palestra gratuita no Instituto mesmo? Isso, amanhã a gente vai ter uma palestra aberta, gratuita, para todo mundo que queira se informar mais sobre esses temas. Que horas vai ser a palestra? Vai ser às 8 da noite, das 8 às 10, no Centro Educacional do Instituto aqui de Florianópolis. Então lá, passou o telefone, né? Quem quiser ligar pode pegar o endereço certinho. Lá a gente vai estar fundamentando o que é a conscienciologia, com mais detalhes e entrando na questão do planejamento de vida desde a juventude também. Até na questão do foco mesmo da tua palestra, que é o jovem, né, dessa programação realmente da vida na adolescência, quando os jovens que se inscrevem com a autorização dos pais, tem toda uma preocupação, né, ou os pais acompanham, o que eles buscam? Qual é a curiosidade? A curiosidade é assim. Normalmente, né? Eu quero aproveitar mais a vida, eu quero aproveitar desde já. Nossa, não quero mas perder tempo. Com que idade? Que eles chegam e falam isso, 12, 13 anos? Muitas vezes sim, eu quero aproveitar mais. Eu lembro de um caso que aconteceu muito recente, que foi a mãe e o filho que tinha 13 anos. E aí a mãe levantou lá e fez essa pergunta, desde quando, qual que é a idade propícia para a pessoa começar a fazer? Aí eu ia responder e o filho foi responder, não mãe, eu quero começar desde já para não ficar igual a senhora. Uau! Então, veja, a pessoa ela pode ter a lucidez de querer trabalhar e não querer perder tempo. Depende desde cedo. Às vezes ela tem a ideia inata da projeção consciente, da evolução, da ProEx, sente que tem algo para fazer e ela quer agilizar o processo. Então, quanto antes, melhor, né? Se é algo para melhor, quanto antes,
Mas melhor. nessa resposta também tem que ver as considerações Óbvio, aí positivas as ou não questões de uma familiares, educação. né? Exatamente. Estamos aqui há um minutinho, até um gancho que amanhã nós vamos falar aqui no Falando Abertamente sobre a questão das etapas na educação, que respeita e passa por aí, né? Passa. Da organização, que parte também da questão social e da família. Gente, quero agradecer, né, a presença de vocês aqui. Obrigada mesmo, sorte lá na palestra. Nós agradecemos e no curso. o convite. Nossa, imagina, obrigada a vocês. Obrigada a você que nos acompanhou. Então, amanhã, as etapas na educação é o nosso assunto do Falando Abertamente. Eu te espero às 7. Até lá. Falando abertamente.